Resposta ao Dr. Lincoln. Boa, pessoal! Mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, sempre e para sempre. Valeu? Pessoal, o lance é o seguinte. Hoje, vou falar para vocês sobre os agiotas, né? Eu vi umas matérias aí, umas paradas, agiotas do PC e tal, aquela coisa toda. A gente começa a ficar vendo e tal, fala, pô, cara, isso daí eu não conheço, nunca ouvi falar disso daí no comando. Aí você vai começar a averiguar ali, perguntar pra um, perguntar pra outro, trocar ideia com um, trocar ideia com o outro. Aí você vai ver que as ideias tá muito mal contadas. Porque tem uma diferença, que nem eu já havia falado. O PCC não se envolve em ideia de agiotagem. Ponto. Daí é um primeiro ponto, não se envolve. Certo? Pelo menos é o que é passado para disciplinar. Disciplinar os frentes da quebrada, os irmãos, né? Que eles falam aí de quinta categoria. Mas só fala que os irmãos é irmão de quinta categoria quem nunca foi de uma quebrada e não sabe que é esses irmãos de quinta categoria que dita as regras dentro das quebradas, né? Eles não falam isso, porque não interessa pra eles. Tá mandando letra pro doutor lá, cara? Não sei, irmão. Pô, não gosto disso não, mas o canal é dele, o vídeo é dele, né? Sim, a gente tá... O problema é que a gente tá reagindo aqui, né? E tá colocando aqui também, né? Realmente teve uma fala dessa num podcast aqui com a gente. Se referiu ao Frank como de quinta categoria. Eu quero ouvir. Espero que não seja nada que vai ficar um contra o outro, porque eu não quero fazer parte disso. Vamos nessa. Porque para um cara vir na internet e falar, fulano se for integrante era de quinta categoria, já mostra a insignificância na visão dele de que tem um integrante da disciplinar. Eles estão preocupados com os integrantes da final, porque esses caras da final mexem na economia, mexem no bolso dos caras. Agora os integrantes da disciplinar, os integrantes de quinta categoria, a única coisa que eles fazem é oprimir quem? O pobre. Então, pro brasileiro, esses engravatados, o pobre não tem significância nenhuma, entende? Nenhuma. Deixo bem claro para vocês, pessoal, que eu tô muito tempo aqui na internet, querendo ou não, 7 meses, para mim é muito tempo. Fazendo vídeo de denúncia, 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 denúncia. Sempre com respeito a todos e sempre com admiração para a polícia. Mas o que o Dr. Lincoln fez lá no Fala Glauber lá, mostra uma outra situação. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, ele fala que na visão dele eu sou uma farsa e por causa dos meus BO, fala BO que eu não cometi, né? Fala processos arquivados, fez ali uma pesquisa muito básica ali sobre mim, né? E falou aquilo, né? Para milhões de pessoas no maior podcast policial da internet. Ele falou aquilo. Em off, no particular, ele conversou comigo e disse para mim que não me conhecia, né? Eu tenho as mensagens que não me conhecia e que na visão dele, o Glauber que acabou polemizando muito isso aí. Na sequência, ele também me fala que as informações sobre as empresas de ônibus o interessam, né? Também marcou comigo uma troca de ideia por Skype. Me passou o e-mail e tal. Fiquei esperando. Tô em reunião. Tô em audiência, tal dia. E nada. Depois falou pra mim que um agente dele, da confiança dele, ia entrar em contato comigo para pegar as informações comigo. Então você vê que a pessoa... Deixa eu falar sobre isso aí, cara. Pô, me pegou de surpresa, cara. Pô, meu time tá bom mesmo, hein, cara. Pô, é porque eu tenho que reagir sem saber de nada, né? É, o React. Eu não sabia dessa conversa, cara. Bom, eu recebo isso aí com naturalidade, com muita tranquilidade. A entrevista foi num podcast, né? Então, nós depois soltamos um corte. Mas pelo que eu me recordo, foi o nome do Frank surgiu no podcast através do superchat, né? Sim. Tava todo mundo pedindo pra falar do Frank, o Frank tava pedindo pra falar com ele. E da mesma forma que eu deixei o Frank falar abertamente aqui, eu deixei o Dr. Lincoln falar, né? Eu não tenho que deixar, né? Mas assim, eu conduzo a entrevista e falar abertamente. Ele pode falar o que ele pensa do Frank, pode falar o que ele pensa de mim, entendeu? Que não é porque me afetou que eu vou travar a fala do cara. E assim, eu não sabia dessa conversa, nem o Frank nunca tinha me mandado uma mensagem dessa.
e nem o próprio doutor Lincoln, né? Mas nós somos homens maduros, adultos, né? Eu entendo que talvez o fato de ter saído o corte e o fato do Frank ter feito essa conversa, ou talvez até reclamado com o Dr. Lincoln, né? Aí, de repente, pô, ali numa conversa entre eles, não, acho que, pô, acabou polemizando o Globo e tal. Quero dizer pro Dr. Lincoln, pra audiência e pro Frank que a gente não tem nenhum interesse nisso, tá? Pelo contrário, o Frank, eu não sei se o Frank já falou isso em algum vídeo dele, eu não assisto todos os vídeos, eu reajo aqui. Fora isso, eu fico sem acompanhar, justamente para a gente poder fazer os reacts. Eu lembro, e o Frank sabe disso, que eu aconselhei o Frank a não perder o foco na missão dele, né? E o foco, até onde eu entendo e acredito, o foco da missão dele é combate ao PCC. Não é entre contrariedade de opinião, seja do Lincoln, seja do Glauber, seja de ninguém, né? Todo mundo aqui está no mesmo interesse. O meu interesse é comunicar a segurança pública, alertar a sociedade e, no que a gente pode fazer, contribuir para o combate ao crime. Dr. Lincoln, mais efetivamente, por ser o promotor responsável, a maior autoridade pública no combate ao PCC, e o Frank, com a sua comunicação de ex-integrante que conhece. Então acho que nós três estamos comunicando a mesma coisa, então eu não tem problema algum esse tipo de fala. Acho que não contribui muito, porque a gente tem que manter o foco, né? Mas eu sei que o Frank ficou chateado e eu falei pra ele, pô, cara, opiniões são diferentes, pô. Um dia eu posso discordar de você e eu vou dar minha opinião lá no react. E por causa disso eu sou teu inimigo, sou teu hater? Não, pô. É só que se eu te agradei até aqui, em algum momento eu posso desagradar. E o Dr. Lincoln desagradou. Ah, Glauber, mas ele desrespeitou o Frank. Ah, ele julgou o Frank. Cara, tá, tudo bem, mas ele tinha algum motivo, né? Ele tinha algum motivo para isso. Ele entendeu que era isso. Beleza, é o julgamento dele, um homem maduro, responsável, falou o que ele quis, pô. E o Frank, da mesma forma, é um homem, né, maduro, que tem que entender isso, e o Globo aqui da mesma forma, né? Chato, né, cara? Mas aconteceu, o podcast é ao vivo, o Dr. Lincoln foi perguntado sobre o Frank, respondeu. Quem perguntou, queria que ele respondesse o quê? Ah, o Frank é isso, aquilo, coisas positivas? E o cara não tinha coisa positiva para falar. Eu tenho. Tanto é que eu falei no próprio podcast. Olha, é uma excelente comunicação, esclarece a sociedade. Se tem 4, 5 mil pessoas assistindo, são 4 mil, 5 mil brasileiros alerta, pegando raiva da criminalidade, apoiando a polícia, fortalecendo a nossa comunicação. 1 hora ao vivo, 7 horas ao vivo, como foi no podcast, com milhões de visualizações, isso é sensacional, pô. Então, minha opinião do Frank é essa. Minha opinião do Dr. Lincoln, sensacional, uma autoridade, realizei um sonho entrevistando ele. Que honra, que privilégio poder conhecer o Dr. Lincoln e fazer a entrevista dele. Agora, opinião pessoal, né? É isso, cara. Alguém vai falar, pô, o Globo é isso ou aquilo. Teve canal aí de podcast falando um monte de baboseira, um monte de coisa minha. Eu acho que o cara tá errado, né? Eu me conheço. Não é o que ele pensa de mim que é o que eu sou, pô. Eu reagi? Não. Por quê? Porque não vai mudar nada, cara. Eu nem assisto, né? Por quê? Vai passar raiva? Porra, ficar me contaminando? Pra quê, cara? Eu sei quem eu sou, meu trabalho, minha equipe, pô, minha família, vocês. É isso. Certo? É isso ou não é, mano? Volta. É isso. Então vambora. Vamos continuar. Na frente da câmera, na frente do público, quer manter uma imagem ali de que água não se mistura com óleo, igual o sargento lá havia falado. Mas em off, as informações ali até que servem, né? Então, a minha indignação é ver as pessoas não conseguirem entender que para esses engravatados, para esses promotores, esses juízes, esses alto escalão aí da segurança pública, o que é importante para eles é a sintonia final.
E não porque eles querem ir direto na cabeça, e sim porque esses caras mexem na economia do país, querendo ou não. Mexe no bolso dos caras, com a lavagem de grana, sonegação de imposto, entre várias outras caminhadas que mexem no dinheiro dos bicos, dos caras que têm dinheiro. Agora, o que acontece na quebrada, que é o que eu denuncio aqui no meu canal, que eu já denunciei o Coringa, denunciei o Repsol, denunciei o Cascão, não da trilha sonora, o outro Cascão, denunciei o G15, o G2, denunciei vários integrantes aqui do PCC, da quebrada, da disciplinar, para eles não interessa isso. Porque você tem que entender que esses caras, esses irmãos que eu denuncio aqui no meu canal, são integrantes da disciplinar, da final da regional, final da Sul, final da Norte, final da Leste, final da Oeste. Esses caras não têm importância para a promotoria de São Paulo ou de qualquer outro lugar. Não tem importância para o juiz, não tem importância para a segurança pública, não tem importância, mano. Não tem importância, porque esses caras só oprimem você, pobre. Ó, eu preciso fazer alguns apontamentos em relação a isso, cara. Me parece, eu não posso afirmar, se o Frank estiver no chat aí, ele responda no chat, mano, volta, por favor, repasse aqui a informação pra mim. Me parece que o Frank tá chateado, tá ressentido. Porque o que ele tá falando, ele tá errado? Faz sentido? Pô, faz sentido, cara. Ele tá fazendo uma crítica a como o Estado se comporta. E eu consigo compreender a crítica, né? Mas dá pra falar isso de uma outra forma, né? Sem ressentimento, sem chateação, né? Porque aí começa a virar disputa, né? Treta, né? Vaidade entre os homens, né? Então, inclusive, na própria conversa, eu acho que surgiu um pouco dessa pegada. O que o Frank está alertando? Eu acho que ele poderia explanar isso de uma outra forma, né? Por exemplo, cara, o GAECO faz um trabalho excelente. A polícia tem feito um trabalho excelente se ele concordar. Eu acho que é excelente, né? Pô, a operação lá que prendeu, que pegou os caras da máfia do transporte, pô, o Marcola tá preso, o Tirista tá preso, o Vida Louca tá preso, um monte de cara tá preso, né? Toda hora tem uma pancada no PCC, os caras estão trabalhando. Beleza. Só que existe um grupo especializado para pegar o peixe grande. Ele faz um raciocínio até bem interessante e eu entendo, faz sentido. O Estado está preocupado com o interesse dele, Estado, né? Então esses caras não pagam imposto, né? Sonega, lava dinheiro, faz um monte de coisa e entrou no interesse do Estado. Concorda? O Estado quer mostrar força. Aí o Estado quer dizer que prendeu, que fez isso, aquilo com o Marcola, passa a informação para a imprensa, para o Fantástico, dá entrevista para o Cabrini, faz um monte de coisa, né? Concordo, pô. Isso é propaganda positiva para o Estado, para o GAECO, para tal, não sei o quê. Agora, o que o Frank está dizendo, uma coisa não exclui a outra. Pô, o cara lá do Disciplina, o cara que é irrelevante, é o cara que é o soldado do crime. Um é o executivo, né? São os diretores, os caras, os mandantes, os gerentes, e o outro é o que oprime a sociedade. Tem que combater esse cara? Claro, pô. Claro. Agora, pô, vamos chamar a atenção. Por que não cria um núcleo, então? Pô, um grupo pega a camada de cima do PCC e um outro grupo especializado dentro da polícia, do Ministério Público, pega a parte mais operacional do crime. Talvez seja uma estratégia que esteja faltando para o Estado, né? Mas não precisa ironizar, não precisa dar a entender como eu penso, né? Eu tô reagindo no vídeo, né? É para dar minha opinião, né? Tô aqui cagando regra, não tô dizendo, pô, que Frank é isso, tá errado, que Inco é aquilo e tá errado. Só acho que a gente vai construir mais dessa forma. Agora, o Disciplina, o cara de quinta categoria, tal como o Frank tá falando, normalmente é o cara, igual lá no Rio, é o cara que tá na boca lá de fumo, é aquele cara que ele é preso e é solto logo, né? O cara que não tem nada robusto para ele tomar anos e anos de cana, né? E aí, o próprio sistema, né? Lei, judiciário e tal, adianta que eu vou lá prender esse cara, solto o cara.
Prendo o cara, solto o cara, solto o cara. Então, eu vou agir aonde o negócio é mais relevante. Já que o recurso é escasso, já que eu não consigo pegar tudo, eu vou pegar os maiores. Pô, se não fosse assim, se os caras só pegassem os pequenos, iam falar, pô, só pega o pequeno, porque o grandão tá fechado com o Estado, pagou dinheiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, pô. Mano, Walter, eu tô falando alguma besteira aqui, tô tomando as dores, tô defendendo, o que você tá interpretando aí, irmão? Não, acredito que não, irmão. Como eu venho falando aqui de uma outra vez, né? Sua fala ela é bem pertinente e faz bastante sentido. Agora, se o Estado ele fosse encarcerar todo mundo que é preso ali com a quantidade de droga, porque tem isso, né? Os caras estão na boca de fumo, eles não ficam com grande quantidade, a não ser que é aquela favela que é realmente, de fato, aquela favela dominada, onde tem vários... Até o policial conseguir chegar nele, vai ter um confronto muito grande. Então, assim, geralmente o moleque, né? Vou dizer dessa forma, ele tá com a quantidade pequena, a quantidade grande tá em outro local, entendeu? E é isso, aí o cara vai preso, sai. Por exemplo, mano, em cima do que você tá falando, no Rio tem a crítica contrária. A população carioca, principalmente a classe média, a elite, fala, pô, o que adianta, sobe a favela, mata o moleque que tá de chinelo, o preto, o pobre, o cacete, não muda nada. É justamente o contrário do que o Frank tá falando. O que eu acho, irmão? Tem que ter pra todo mundo, tem que prender todo mundo, tem que ter grupo especializado pra todo mundo, senão não acaba o crime, pô. Não acaba, né? O meu ponto é, o Frank tem razão no fato que tem que ir atrás de disciplina, tem que ir atrás desses caras operacionais, os caras do nível mais baixo, hierarquicamente. Tem que ir realmente, pô. Isso foi questionado do Dr. Lincoln na entrevista aqui no podcast, ele falou, o meu foco de atuação é esse. Não quer dizer que não tenha que ter pra lá, mas o meu é esse. E tá certo, o cara não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Cabe o governador, cabe a estrutura do Ministério Público lá, o Procurador-Geral, botar um grupo pra pegar esses aí, pô, né? O meu ponto é que eu percebo um certo ressentimento, uma certa incômodo na fala do Frank. Então, assim, se a minha barba branca aqui me der credibilidade para dar conselho, e não faça assim, cara, faça a crítica e tal, que vai ser muito mais ouvido, muito mais compreendido e pode ter mais resultado. Agora, para não ser injusto com o Frank também, ele tem motivo de estar chateado, pô, sem dúvida. O cara fala que ele é de quinta categoria, que é uma farsa. De fato, o Dr. Lincoln falou isso, não sou eu. E não sou eu que tô botando pilha, né? Quando eu ouvi, me assustou também, cara. E pra mim, pô, quantas vezes eu recebi o Frank, reagi a vídeo do Frank? Ele, indiretamente, ele também tava me atacando. Indiretamente ele tava dizendo, pô, Glauber, você é um idiota, pô, você, né? Você deu ouvido pra um cara de quinta categoria que é uma farsa, né? Então, assim, botou como suspeita. Eu recebo com muita naturalidade, tudo bem, cara. Ele tem muita informação, sabe de muito mais coisa que eu. O fato disso não quer dizer que nós estamos errados. Nós estamos fazendo uma comunicação. E para nossa comunicação, isso tem muito valor. Pro Gaeco, não. O Gaeco tá em outra ação, em outra frente. Entende? Então é isso, cara. Todo mundo tá na mesma missão, no mesmo barco, e todos nós juntos nos completamos. É isso, é assim que eu vejo, né? Beleza? Fechou, é isso. É isso ou não é? É isso.